Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem e para hoje tem o trilho de mesa Veneza. Essa peça ficou medindo 1,14 m de comprimento por 43 centímetros de largura. Se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso trabalho. E se ainda não for inscrito, se inscreva, assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Agora vamos aos materiais. Para trabalhar essa peça, eu usei um novelo do fio extra cores na cor branca, um novelo do fio extra cores na cor rosa. A numeração desse rosa é 71. Os dois fios são de espessura número 5. Trabalhei essas linhas com agulha para crochê de 3 milímetros. E também usei agulha de tapeceiro e tesoura para os arremates. Começo aqui com a minha linha branca. Vou trabalhar aqui um total de 11 correntes. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Volto aqui na primeira corrente e prendo um ponto baixíssimo. Então, criei aqui um anel com essas correntes. Aqui, olha, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, para que não confunda depois. Nós fizemos aqui um total de 11 correntes e fechamos com um ponto baixíssimo na primeira corrente. Então, aqui vamos contar essas correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o local aqui onde eu fechei, que é essa laçada aqui, fica como a corrente de número 12 para o que nós vamos fazer aqui agora. Então, na verdade, eu tenho aqui 12 correntes. Vamos lá novamente, para que não fique nenhuma dúvida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, que é essa laçada que tá aqui na minha agulha. Bem, então, eu vou subir aqui agora em seguida 3 correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. Vou laçar e vou introduzir a agulha novamente aqui, no mesmo local onde eu subi as 3 correntes. Subi aqui nessa laçada as minhas 3 correntes, atravesso de novo e faço mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Então, eu tenho 2 pontos altos aqui, pegando no local onde eu fechei a minha volta com o ponto baixíssimo. Então, aqui, fiz os 2 pontos altos no local onde eu fechei com o ponto baixíssimo. Agora, eu venho nessa corrente aqui logo à frente e vou atravessar a agulha pelo meio dessa corrente e vou trabalhar aqui 2 pontos altos. Então, aqui fiz um, atravesso de novo no mesmo lugar, faço mais um. Então, o padrão dessa volta será esse. Nós vamos trabalhando 2 pontos altos em cada uma das correntes que nós temos de base. Então, vamos trabalhar assim, todas essas correntes. No final, nós teríamos feito aqui 24 pontos altos. Então, aqui já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuo e no final terei 24.
Então, aqui trabalhei todas as minhas correntes e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos altos. Agora, para encerrar essa volta, eu venho aqui naquela terceira corrente que eu fiz para iniciar e prendo aqui um ponto baixíssimo. Completei aqui a minha primeira volta. Agora, vamos dar início à segunda. Começo com 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Venho nesse ponto alto que eu tenho aqui logo à frente, aqui eu trabalho outro ponto alto. Então, aqui usando 2 pontos de base, eu fiz 2 pontos altos. Em seguida, faço 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois de trabalhar essas 10 correntes, eu volto aqui na base e pulo 1, 2, 3, 4 pontos. No quinto ponto, eu trabalho um ponto alto. E mais um ponto alto no ponto logo à frente. Fez esses 2 pontos altos, faz mais 10 correntes. Fez as 10 correntes, vem na base, pula 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, faz um ponto alto. No da frente, faz mais um. Fez os 2 pontos altos, mais 10 correntes. Fez as 10 correntes, de novo pula 1, 2, 3, 4 e no quinto, um ponto alto. E mais um ponto no ponto à frente. Fez esses 2 pontos altos, mais 10 correntes. Fez as 10 correntes. Então, aqui nós vamos pular esses últimos 1, 2, 3, 4 pontos e fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar essa volta. E aqui eu encerrei a minha segunda volta e ficou assim. Eu fiquei com 4 grupinhos de 2 pontos altos, separados sempre por 10 correntes e pulando sempre 4 pontos de base. Bem, então agora vamos dar início à nossa terceira volta. Eu vou começar aqui construindo 2 pontos altos sobre esses 2 pontos de base. Então, para começar o primeiro ponto, faço 3 correntes, venho no ponto à frente, faço mais um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei os meus 2 pontos altos sobre os 2 pontos de base. Agora, eu faço uma corrente só e, usando essas 10 correntes que eu tenho aqui de base, eu vou trabalhar um total de 10 pontos altos, distribuindo da seguinte maneira. Eu vou pular a minha primeira corrente e vou começar a trabalhar a partir da segunda. Na segunda corrente, atravessando aqui a agulha no meio da corrente, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui, usando uma corrente de base, trabalhei 2 pontos altos. Agora, na sequência, eu vou trabalhar um ponto alto em cada corrente de base pelas próximas 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, até aqui, eu vou fazer um ponto alto em cada corrente. Então, atravessando sempre pelo meio. Bem, então, aqui trabalhei um por um e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, laço. Venho nessa corrente aqui logo à frente, faço 2 pontos altos aqui. Então, trabalhando dessa maneira, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. E ficou o vazio de base, a primeira e a última corrente aqui também. Depois de trabalhar esses 10 pontos altos, é só fazer uma corrente
vir sobre esses dois pontos altos de base, fazer um ponto alto em cada um. Depois dos dois pontos altos, então, é mais uma corrente e, de novo, faço 10 pontos altos nesse próximo intervalo aqui de 10 correntes. E eu vou sempre distribuir da mesma maneira que mostrei nesse primeiro aqui. Então, sempre vou pular a primeira corrente e trabalhar a partir da segunda. Na segunda, começo com 2 pontos altos. Depois, faço um por um até trabalhar 6 pontos e, por fim, termino aqui com mais 2 pontos altos para completar os 10. Então, é com esse padrão que eu vou trabalhar aqui a minha terceira volta. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação que passei para vocês e já venho. Bem, completei aqui a minha terceira volta e ficou assim. Fiquei com 4 grupos de 10 pontos altos, 4 grupos de 2 pontos altos, sempre separando aqui com uma corrente. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Bem, então agora vamos dar início à nossa quarta volta. Eu trabalho aqui 3 correntes para começar. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, faço mais um ponto alto. Então, aqui fiz 2 pontos altos usando esses 2 pontos de base. Agora, eu faço uma corrente de separação e aqui, sobre esse grupo de 10 pontos altos, vou fazer mais 10 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma corrente, venho no ponto à frente, faço mais um ponto alto, mais uma corrente, no próximo um ponto alto, uma corrente, e vou trabalhando assim até o último ponto alto aqui de base. Bem, então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente. Agora, faço, depois do 10º ponto alto, mais uma corrente e 2 pontos altos sobre esses 2 pontos aqui de base, trabalhando um em cada ponto. Então, esse aqui será o nosso padrão dessa volta. Depois desses 2 pontos altos, então, uma corrente. E aqui eu faço de novo sobre esses pontos altos, mais 10 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, eu vou trabalhar aqui todo o restante da minha volta com esse padrão que eu mostrei aqui para vocês e já venho. Bem, então, aqui eu completei todo o restante da minha quarta volta, fiquei com 4 grupos de 10 pontos altos separados sempre por uma corrente. Depois, 4 grupos de 2 pontos altos, também separados aqui por uma corrente de cada lado. E, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar aqui essa volta. Agora, vamos começar a nossa quinta volta. Eu começo subindo 3 correntes que vão equivaler ao primeiro ponto alto, faço mais um ponto alto no ponto à frente. Então, aqui trabalhei 2 pontos altos sobre esses 2 pontos de base. Na sequência, eu faço uma corrente. E aqui, eu tenho um total de 9 intervalos de uma corrente. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalinhos de uma corrente entre esses 10 pontos altos aqui. Nesses 9 intervalos, nós vamos trabalhar 10 pontos altos. Então, nós vamos distribuir da seguinte maneira. Venho aqui, nesse primeiro intervalo que eu tenho entre o meu primeiro e o segundo ponto alto, aqui eu vou trabalhar um ponto alto e fazer uma corrente. Venho no próximo intervalo aqui de uma corrente, faço aqui outro ponto alto e uma corrente. Próximo intervalo, faço mais um ponto alto e uma corrente. Próximo intervalo, mais um ponto alto e uma corrente. Até aqui, eu trabalhei dentro dos 4 primeiros intervalos e fiz os meus 4 primeiros pontos altos. Agora, no quinto intervalo aqui, eu vou fazer um ponto alto,
uma corrente e mais um ponto alto aqui. Então, no quinto intervalo de corrente de base, eu trabalho 2 pontos altos. Eu faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Agora, faço uma corrente, venho no intervalo da frente, faço um ponto alto. Uma corrente, intervalo da frente, um ponto alto. Uma corrente, intervalo à frente, um ponto alto. Uma corrente, intervalo à frente, um ponto alto. Eu trabalhei aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, sempre separando com uma corrente. E de novo, fiquei com 9 intervalos de uma corrente, a partir desse primeiro ponto alto aqui, que foi trabalhado nos intervalos de base. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos. Depois, nós fazemos uma corrente e 2 pontos altos aqui, um para cada de base. Fez esses 2 pontos altos, faz mais uma corrente e aqui venho nesses 9 intervalos que eu tenho nesse próximo grupo aqui de 10 pontos altos e trabalho os meus 10 pontos altos separados sempre por uma corrente, igualzinho mostrei para vocês nesse primeiro grupo aqui. Então, esse aqui é o padrão da nossa quinta volta. Eu vou completar aqui a minha, seguindo essa orientação que passei para vocês e já venho. Completei aqui todo o restante da minha quinta volta com o padrão que eu orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo e encerrei aqui essa volta. Agora, eu vou dar mais uma laçada aqui, vou estender essa laçada e vou cortar essa linha. E por enquanto, meu trabalho está assim. Eu vou arrematar junto com vocês já essas duas pontas aqui, para vocês verem como eu faço esses arremates aqui. Todos os arremates serão feitos igualzinho, vou mostrar esse aqui para vocês. Então, primeiro vou arrematar essa linha inicial que eu tenho aqui. Eu passo a linha na agulha de tapeceiro e estou aqui com o meu trabalho pelo lado do avesso. Então, primeiro de tudo, eu puxo bem aqui para ficar bem fechadinho o primeiro nozinho inicial que eu dei aqui na linha para começar o meu trabalho. Deixo bem fechado e vou atravessando a agulha aqui, ó. Não esquece que é pelo lado do avesso que a gente faz isso. Vou atravessar aqui a agulha pelo meio desses pontos altos. Não deixo a agulha sair do outro lado. Fica aqui bem no meio dos pontos. Ó, percebe que a agulha não está aparecendo nem aqui do lado do avesso e nem aqui do lado do direito. Então, vou passando assim, vou puxando aqui a ponta. Passou aqui por um tanto, assim que nem eu fiz, aí você vem aqui, olha, na corrente e passa a agulha pelo meio da corrente aqui. Passou aqui pela corrente, volta aqui nos pontos altos e continua atravessando a agulha pelo meio dos pontos. Passou por mais um tanto assim, puxa. Saiu com a linha aqui na frente, faz de novo aquele processo de passar a agulha aqui no meio da corrente. Isso aqui ajuda a prender. Depois, continua, enquanto tiver ponta de linha que vai atravessando pelo meio dos pontos altos. Depois que atravessou aqui a linha, pelo meio dos pontos, a gente corta aqui bem rente essa pontinha que sobrou. Aqui está arrematada a primeira linha. Então, ficou assim. Agora, vamos arrematar essa daqui. Passo aqui na agulha de tapeceiro minha linha, viro pelo avesso, sempre pelo avesso os arremates, viu, gente? E aqui, ó, aperto bem onde eu dei essa última laçadinha antes de cortar. E vou atravessar aqui a agulha pelo meio desses pontos, vou descendo aqui pelo meio desses pontos. Aqui, olha, eu vou trançando assim, ó. Pego uma linha do ponto, a linha que tá mais próxima de onde tá essa linha que eu estou arrematando aqui, ó. E vou trançando aqui pelo meio desse
dessas linhas dos pontos, ó. Venho na de baixo, agora eu vou descendo. Quando chega aqui no topo dos pontos altos, então eu passo pelo meio do topo aqui, ó. Bem, então aqui, desci atravessando pelo meio dos pontos por 3 voltas, já está bom. Aqui já não desmancha mais. Então, agora a gente corta bem rente aqui, essa pontinha, e já está completo aqui o arremate dessas duas pontas. Bem, então agora vamos continuar aqui o nosso trabalho. Eu vou usar a minha linha rosa e em qualquer um desses 2 pontos altos que eu tenho aqui de base, eu vou amarrar a minha linha no primeiro dos 2. Deixo aqui uma ponta grande para que eu possa arrematar depois. E aqui estou iniciando a minha 6ª volta. Então, eu começo com 3 correntes, que equivalem a um primeiro ponto alto, venho no ponto à frente, faço mais um ponto alto. Então, aqui trabalhei 2 pontos altos sobre esses 2 pontos de base. Agora, eu vou trabalhar aqui um total de 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fez as 10 correntes, eu venho aqui. Naqueles intervalos, os 9 intervalos que eu tenho aqui entre esses 10 pontos altos e vou pular o primeiro intervalo, fazer um ponto baixo no segundo intervalo. Fez esse ponto baixo no segundo intervalo, eu trabalho 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Fez essas 5 correntes, vem na base, pula um intervalo, no da frente faz um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, trabalha mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vem na base, pula um intervalo, no da frente um ponto baixo. Depois 5 correntes. Vem na base, pula um e no da frente um ponto baixo. Então, eu fiz aqui um total de 3 intervalos de 5 correntes. 1, 2, 3. Presos sempre com um ponto baixo, pulando sempre um intervalo de base. Depois do meu terceiro grupo de 5 correntes, eu vou trabalhar 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois de trabalhar aqui essas 10 correntes, eu vou pular esse último intervalo, pular essa corrente aqui que fica antes desses 2 pontos altos e trabalhar 2 pontos altos sobre esses 2 pontos altos aqui de base. Então, esse aqui será o padrão da nossa 6ª volta. Vou fazer 2 pontos altos sobre os 2 pontos altos de base, em seguida faço 10 correntes, prendo um ponto baixo. Depois faço 3 intervalos de 5 correntes, sempre presos com um ponto baixo. Depois desses 3 intervalos de 5 correntes, faço um intervalo de 10 correntes e trabalho mais 2 pontos altos sobre os 2 pontos altos de base. Esse aqui é um lado, nós vamos fazer 4 lados iguaizinhos a esse aqui. Então, aqui, depois desses 2 pontos altos, de novo, eu começo a repetir esse padrão, faço, então, 10 correntes. Fez as 10 correntes, eu venho aqui trabalhar nos 9 intervalos de correntes que eu tenho entre esses 10 pontos altos. Vou pular o primeiro intervalo e fazer o ponto baixo no segundo. E, na sequência aqui, faço 3 intervalos de 5 correntes. E para prender cada intervalo de 5 correntes, eu sempre pulo um intervalo de base e, no da frente, um ponto baixo. Depois de trabalhar os 3 intervalos de 5 correntes, então, são 10 correntes.
Depois de fazer essas 10 correntes, então, trabalho 2 pontos altos sobre esses 2 pontos de base que tenho aqui. Bem, então, eu vou trabalhar aqui o restante da minha volta com esse padrão que eu mostrei aqui para vocês e já vem. Bem, trabalhei aqui toda a minha volta com o padrão que orientei vocês e fiquei com 4 intervalos iguaizinhos aqui, olha. 1, 2, 3 e 4. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. Bem, agora nós vamos trabalhar a nossa sétima volta. Eu vou começar com 3 correntes. Vou fazer mais um ponto alto sobre esse ponto aqui logo à frente. Então, aqui trabalhei 2 pontos altos sobre esses 2 pontos de base. Fez esses 2 pontos altos aqui, direto, nós vamos laçar sem nenhuma corrente de espaço e usando essas próximas 10 correntes que nós temos aqui de base, eu vou trabalhar 10 pontos altos, distribuindo da seguinte maneira. Pulo a primeira corrente e, a partir da segunda, começo a trabalhar. Vou atravessando sempre a agulha pelo meio das correntes e, nessa segunda corrente aqui, eu faço 2 pontos altos. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos nessa segunda corrente, eu faço um por um pelas próximas 6 correntes. Então, vou fazer aqui um total de 6 pontos altos, sempre atravessando aqui pelo meio das correntes. Então, aqui trabalhei um por um e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, venho nessa corrente aqui logo à frente, aqui faço 2 pontos altos. Trabalhando dessa maneira, eu fiz os 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois de trabalhar aqui esses 10 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2. Venho nesse intervalo de 5 correntes de base, prendo aqui um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, faz 1, 2, 3, 4 correntes, só 4. Vem no próximo intervalo aqui de 5 correntes e prende outro ponto baixo. Prendeu aqui esse ponto baixo, faz de novo 1, 2, 3, 4 correntes. Vem no intervalo aqui à frente e prende outro ponto baixo. Bem, então, por enquanto, está assim. Depois dos meus 10 pontos altos, fiz 2 correntes e um ponto baixo. E, em seguida, 2 intervalos aqui de 4 correntes presos com um ponto baixo. Em seguida, aqui de base, eu tenho mais 10 correntes. Então, depois desse ponto baixo, eu faço 1, 2 correntes, laço. E vou de novo trabalhar aqui nessas 10 correntes, 10 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que mostrei esse primeiro aqui. Então, eu vou pular a primeira corrente e na segunda faço 2 pontos altos. Agora, trabalho um ponto alto em cada corrente até fazer 6 pontos altos. Depois de trabalhar 6 pontos altos fazendo um por um, eu faço mais 2 pontos altos na próxima corrente. Então, de novo, aqui trabalhei os meus 10 pontos altos. Ficou vazio de base a primeira e a última corrente. Agora, eu tenho aqui de base, logo à frente, 2 pontos altos aqui. Então, todas as vezes que eu completar o meu grupo de 10 pontos altos e tiver esses 2 pontos aqui de base, eu não vou fazer nenhuma corrente depois desse 10º ponto, direto aqui. Eu vou laçar e trabalhar 2 pontos altos aqui nesses 2 de base.
E depois de fazer esses 2 pontos altos sobre esses 2 aqui de base também, não faço nenhuma corrente, laço direto, venho no próximo intervalo de 10 correntes e começo de novo a trabalhar esse mesmo padrão aqui que mostrei para vocês. Então, vou repetir 4 vezes aqui nessa volta esse padrão. Os 2 pontos altos sobre os 2 pontos altos de base, depois 10 pontos altos nas 10 correntes, 2 correntes, um ponto baixo, 4 correntes, um ponto baixo, 4 correntes, um ponto baixo, 2 correntes, 10 pontos altos. E vou encontrar de novo os 2 pontos altos de base e aqui faço 2 pontos altos e começo de novo a repetir o mesmo padrão. Então, nós vamos a volta toda trabalhar com essa orientação. Então, todas as vezes que nós trabalharmos esses 2 pontos altos sobre esses 2 de base, nós não vamos fazer nenhuma corrente, vamos laçar, vir nas 10 correntes de base, pular a primeira e a partir da segunda começar a trabalhar os 10 pontos altos, fazendo 2 pontos altos nessa segunda corrente, um por um aqui até completar 6 e depois mais 2 pontos altos aqui nessa penúltima corrente para completar aqui os 10 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui todo o restante dessa minha volta com a orientação que passei para vocês até aqui e já venho. Bem, eu completei aqui a minha 7ª volta e do jeito que eu terminei, sem estender, eu coloquei aqui para vocês verem. Vendo? Como tenho bastante intervalo aqui de correntes, assim que você termina, ele fica assim meio ondulado. Então, é muito importante que toda vez que você terminar uma volta, você estenda a sua peça, para que a volta se acerte. Vai estendendo, é só ir passando a mão assim em cima, puxando aqui esses intervalinhos de correntes, olha, que ele acerta. O importante é você fazer isso daqui. Por quê? Porque se a gente vai fazendo muitas voltas sem estender, depois é muito mais difícil de você estender e deixar bem retinho o seu trabalho. Ok? Então, essa é uma dica para sua peça e ficando bem bonita desde o momento que você está construindo. Então, agora vamos trabalhar a nossa 8ª volta. Eu começo a 8ª volta fazendo 2 pontos altos, que serão trabalhados sobre esses 2 pontos aqui que eu tenho de base. Faço 3 correntes e mais um ponto alto nesse ponto à frente. Então, aqui eu fiz os meus 2 pontos altos usando esses 2 pontos altos aqui de base. Na sequência, eu vou laçar direto aqui, sem corrente nenhuma de espaço. E sobre esses 10 pontos altos que eu tenho aqui de base, eu vou trabalhar mais 10 pontos altos, separando sempre com uma corrente. Então, vou trabalhar desde o meu primeiro ponto aqui. Um ponto alto, uma corrente no ponto à frente, mais um ponto alto e uma corrente. Ponto seguinte, um ponto alto e uma corrente. Então, continuo assim até esse último ponto dos 10 aqui. Bem, então, sobre todos os grupos de 10 pontos altos que nós temos aqui de base, nós vamos trabalhar 10 pontos altos separados sempre por uma corrente, igual mostrei sobre esse primeiro grupo aqui. Aqui, depois de trabalhar esse primeiro grupo, eu vou fazer 2 correntes, vou prender um ponto baixo nesse primeiro intervalo de 4 correntes que eu tenho aqui. Prendeu esse ponto baixo, faz 1, 2, 3, 4 correntes. Fez as 4 correntes, vem no próximo intervalo de 4 correntes de base e prende outro ponto baixo. Então, aqui, nessa volta, nós vamos fazer um intervalo de 4 correntes. Depois, eu faço 2 correntes e 10 pontos altos, sempre separados por uma corrente, sobre esse próximo grupo de 10 pontos altos aqui de base.
Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, sempre separando por uma corrente. E completei aqui o primeiro dos 4 lados que nós vamos trabalhar aqui nessa volta. Então, em cada lado, nós vamos fazer 2 grupos de 10 pontos altos, sempre separando por uma corrente. E entre cada grupo, nós fazemos 2 correntes, um ponto baixo, 4 correntes, um ponto baixo e mais 2 correntes. Que no início eu tenho esses 2 pontos altos, agora para iniciar a próxima lateral, vou fazer 2 pontos altos sobre esses 2 pontos altos que eu tenho aqui de base. Depois do 10º ponto, eu não faço nenhuma corrente, direto eu laço e trabalho um ponto alto nesse e um nesse aqui. Então, aqui eu estou começando a repetir o padrão. Depois desses 2 pontos altos, então, vou trabalhar 10 pontos altos separados por uma corrente nesse próximo grupo de 10 pontos altos. Bem, então, com esse padrão será trabalhada toda a nossa volta de número 8. Eu vou completar aqui todo o restante da minha, seguindo essa orientação que passei para vocês até aqui, e já vem. Completei todo o restante da minha 8ª volta, seguindo o padrão que eu orientei vocês. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na 3ª corrente que fiz para começar essa volta. E aqui eu já estendi a minha peça. Agora, vamos trabalhar a nossa volta de número 9. Eu vou começar trabalhando 2 pontos altos sobre esses 2 pontos altos que eu tenho aqui de base. Então, faço 3 correntes e mais um ponto alto nesse ponto aqui logo à frente. Em seguida, eu vou trabalhar 10 pontos altos usando esses 9 intervalos que eu tenho aqui entre esse grupo de 10 pontos altos. Então, sem nenhuma corrente aqui depois desses 2 pontos altos, eu vou direto laçar, vir no primeiro intervalo aqui dos 9, trabalhar um ponto alto, uma corrente. Intervalo à frente, um ponto alto, uma corrente. Próximo intervalo, um ponto alto, uma corrente. Próximo intervalo, um ponto alto e uma corrente. Então, por enquanto, eu usei aqui os 4 primeiros intervalos de base. Fiz até aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos, separados sempre por uma corrente. No 5º intervalo de base, eu trabalho um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto, aqui no 5º intervalo de base. Ficou assim. Depois desse ponto alto, faço uma corrente e agora, nos últimos 4 intervalos que eu tenho aqui de base, faço um ponto alto separado por uma corrente. Bem, então, aqui, sobre todos os grupos de 10 pontos altos separados por uma corrente que eu tenho aqui de base, usando sempre os 9 intervalos de correntes, eu vou trabalhar 10 pontos altos separados por uma corrente, distribuindo da maneira como acabei de mostrar esse primeiro grupo aqui. Quando eu completo o grupo e tenho as 4 correntes aqui logo à frente, eu faço uma, 2 correntes, venho nas 4 correntes de base, prendo um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço mais 2 correntes e trabalho os meus 10 pontos altos aqui, separados sempre por uma corrente, usando os 9 intervalos de base, distribuindo da mesma maneira que acabei de mostrar esse daqui.
Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos separados sempre por uma corrente. Todas as vezes que eu terminar esse grupo de 10 pontos altos e logo à frente eu tiver esses 2 pontos altos aqui de base, que nós sempre estamos trabalhando 2 pontos altos sobre cada ponto de base aqui. Então, não vou fazer nenhuma corrente depois desse 10º ponto. Direto aqui eu laço e venho trabalhar esses 2 pontos altos aqui, um para cada um. Então, olha, nesses 2 pontos altos aqui, eu já estou começando a repetir o meu padrão. Iniciei aqui com os 2 pontos altos e fiz 10 pontos altos, 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes e mais 10 pontos altos. Então, aqui já comecei a repetir o padrão. Nós vamos fazer, então, 4 vezes esse padrão que mostrei aqui para vocês. Até aqui. Então, depois que faz esses 2 pontos altos, nós laçamos direto aqui e começamos a trabalhar os 10 pontos altos nos 9 intervalos de corrente de base. Bem, então, é com esse padrão que será trabalhada toda a nossa volta. Eu vou completar aqui a minha, seguindo a orientação que passei até aqui e já vem. Completei todo o restante da minha volta 9, seguindo o padrão que orientei vocês. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu cortei aqui o meu barbante rosa. Agora, eu vou arrematar as 2 pontas do rosa, seguindo a mesma orientação que eu mostrei para vocês no arremate aqui do branco. Bem, então aqui arrematei as minhas 2 pontas do rosa, com o mesmo padrão que mostrei para vocês. Agora, nós vamos voltar a trabalhar com a linha branca. Então, aqui, olha, desde o início, nós estamos trabalhando sempre 2 pontos altos sobre os 2 pontos altos de base. Então, aqui em cima tá mais difícil de visualizar esses 2 pontos, porque não tem corrente nenhuma entre eles. Mas então, é só seguir aqui. São aqueles 2 pontos altos que fica entre os 2 grupos aqui de 10 pontos altos separados por uma corrente. Então, são esses 2 pontos aqui, esse e esse. Então, no primeiro dos 2, eu amarro o barbante. Não esquece sempre de deixar aqui uma ponta meio grande para arrematar depois. Então, essa próxima volta que vamos trabalhar agora é a volta de número 10. Eu começo aqui subindo 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. E em seguida, trabalho mais um ponto alto nesse ponto alto à frente. Então, aqui, eu trabalhei 2 pontos altos usando esses 2 pontos altos de base que ficam aqui entre os grupos de 10 pontos altos. Fez esses 2 pontos altos, nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Fez as 10 correntes, nós vamos vir aqui naqueles 9 intervalos de uma corrente que nós temos entre esses 10 pontos altos e vamos pular o primeiro intervalo e trabalhar um ponto baixo no segundo intervalo. Fez esse ponto baixo, nós trabalhamos 1, 2, 3, 4 correntes, só 4 correntes. Vamos pular um intervalinho e no da frente fazer um ponto baixo. Em seguida, mais 4 correntes. Depois dessas 4 correntes, pulamos um intervalinho e no da frente trabalhamos um ponto baixo. Em seguida, 1, 2, 3, 4 correntes. Pulamos um intervalo e no da frente um ponto baixo. Bem, então, eu trabalhei aqui um total de 3 intervalos de 4 correntes presos com um ponto baixo e pulando um intervalo de base.
Agora, eu vou trabalhar aqui mais 10 correntes. Fez aqui essas 10 correntes, eu venho trabalhar sobre esse próximo grupo aqui de 10 pontos altos que eu tenho de base. Vou usar os intervalos de uma corrente e vou repetir o mesmo padrão que fiz até aqui. Então, esse aqui é o primeiro dos 10 pontos altos. Esse primeiro intervalo eu vou pular, venho no segundo intervalo e prendo aqui um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, agora na sequência eu faço 3 intervalos de 4 correntes presos com um ponto baixo, distribuindo da mesma maneira que mostrei esses 3 aqui. Então, aqui de novo, trabalhei 3 intervalos de 4 correntes. Em seguida, eu vou trabalhar aqui mais 10 correntes. Fez aqui essas 10 correntes, nós vamos agora trabalhar 2 pontos altos sobre aqueles 2 pontos altos que nós sempre estamos trabalhando uns sobre os outros aqui. Então, são esses dois aqui. Depois do meu último ponto baixo, eu tenho ainda um ponto alto, um intervalo e mais um ponto alto. Então, eu pulo esses 3 pontos, esse e esse. E chego aqui naqueles 2 pontos que estão trabalhados aqui, uns sobre os outros. Usando esses 2 pontos aqui, eu faço 2 pontos altos, um nesse e um nesse da frente. Então, esses 2 pontos altos que eu fiz aqui, já é começando a repetir o padrão que eu mostrei aqui desde o início. Então, a partir desses 2 pontos altos iniciais aqui, até essas 10 correntes antes desses 2 pontos altos, é o primeiro lado aqui dessa volta. Nós vamos fazer um total de 4 lados idênticos a esse aqui. Então, depois desses 2 pontos altos, eu vou trabalhar 10 correntes. Vir nesses 10 pontos altos aqui de base, usar os intervalos de uma corrente que eu tenho entre esses pontos altos. Então, eu sempre pulo o primeiro intervalo e trabalho um ponto baixo no segundo. Então, depois que prendeu aqui as 10 correntes, nós vamos fazer 3 intervalos de 4 correntes. Então, aqui fiz os meus 3 intervalos de 4 correntes presos com um ponto baixo. Agora, são 10 correntes, em seguida, venho trabalhar aqui no próximo grupo, fazendo também aqui mais 3 intervalos de 4 correntes, depois mais 10 correntes e vou repetindo aqui esse padrão. Então, eu vou completar aqui todo o restante da minha volta com a orientação que eu passei até aqui e já venho. Bem, completei aqui todo o restante da minha volta de número 10 com o padrão que orientei vocês e ficou assim. Agora, nós vamos trabalhar aqui a nossa volta de número 11. Para começar a minha volta 11, eu vou caminhar com 3 pontos baixíssimos. Faço um ponto baixíssimo nesse ponto alto aqui logo à frente do local onde fechei. Faço um ponto baixíssimo nessa primeira das 10 correntes, então, vou atravessar aqui no meio da primeira corrente. E agora, venho na segunda das 10 e atravesso de novo no meio e faço meu terceiro ponto baixíssimo. Bem, então, aqui estou na minha segunda das 10 correntes. Nesse intervalo aqui, eu vou trabalhar 10 pontos altos. Então, eu começo subindo 3 correntes, laço e volto aqui no mesmo local onde eu subi as 3 correntes, atravesso de novo pelo meio e faço mais um ponto alto.
Agora, trabalho um ponto alto em cada corrente aqui de base até fazer 6 pontos altos. Trabalhei aqui os meus 6 pontos altos, fazendo um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sequência, venho nessa próxima corrente aqui, eu faço 2 pontos altos. Então, aqui, trabalhei um total de 10 pontos altos, ficou vazio na base, a minha primeira corrente e a última também. Então, vai ser sempre assim, em todos os intervalos de 10 correntes que nós temos de base, nós vamos trabalhar 10 pontos altos, distribuindo da maneira como acabei de mostrar aqui. E todas as vezes que eu terminar os meus 10 pontos altos e tiver aqui os intervalos de 4 correntes, eu vou trabalhar assim. Depois do 10º ponto, faço 2 correntes, venho no primeiro intervalo de 4 correntes e prendo um ponto baixo. Depois, faço 1, 2, 3, 4 correntes. Venho no próximo intervalo de 4 correntes e um ponto baixo. De novo, 1, 2, 3, 4 correntes. Próximo intervalo, um ponto baixo. Então, aqui, na volta 11, eu vou trabalhar 2 intervalos de 4 correntes, presos sempre por um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, eu tenho aqui à frente 10 correntes. Então, eu faço 2 correntes depois do ponto baixo, pulo aqui essa primeira corrente, a partir da segunda, começo a trabalhar os 10 pontos altos. Na segunda corrente aqui, faço 2 pontos altos. Depois, um por um nas próximas 6 correntes. Depois de trabalhar os 6 pontos altos aqui, um por um, no próxima corrente, faço 2 pontos para completar os 10. Bem, então, aqui novamente trabalhei 10 pontos altos. Agora, tenho aqui à frente 3 intervalos de 4 correntes. Aqui eu trabalho do mesmo jeito que mostrei aqui. Então, eu faço inicialmente aqui 2 correntes, prendo um ponto baixo. Depois, faço 2 grupos de 4 correntes presos por um ponto baixo. Então, está assim. De novo, tenho aqui 10 correntes. Então, trabalho mais 10 pontos altos, distribuindo igualzinho esses aqui. Para começar, eu faço 2 correntes depois desse ponto baixo. Pulo a primeira corrente e começo a trabalhar a partir da segunda. Então, olha, depois de trabalhar esse terceiro grupo aqui de 10 pontos altos, eu completei a primeira lateral aqui dessa volta. Esse aqui será, então, o nosso padrão nessa volta. Nós vamos fazer por 4 vezes esse grupo aqui de pontos. Depois que eu completei aqui esses 10 pontos altos, encontrei esses 2 pontos aqui de base, nessa volta aqui que nós estamos fazendo, nós não vamos trabalhar pontos altos sobre esses 2 pontos altos. Esses 2 pontos vão ficar vazios. Então, depois desse 10º ponto, que eu tiver esses 2 pontos de base, direto aqui, eu vou laçar e vou trabalhar mais 10 pontos altos nesse próximo intervalo de 10 correntes. Pulo aqui a primeira corrente, começo a trabalhar a partir da segunda.
Bem, então, é com esse padrão que será trabalhado aqui toda a nossa volta de número 11. Eu vou completar a minha com essa orientação e já venho. Completei todo o restante da minha volta de número 11. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 12. Para começar a volta 12, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente. Depois de trabalhar o ponto baixíssimo, eu subo 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Essas 4 correntes equivalem aqui para mim. As 3 primeiras, um ponto alto, e a quarta, um intervalo de separação. Estou trabalhando sobre esse grupo aqui de 10 pontos altos e aqui eu vou fazer um total de 9 pontos altos separados sempre por uma corrente. Então, aqui já tem um ponto alto, uma corrente, venho para o ponto à frente, mais um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e sigo trabalhando dessa maneira até o meu último ponto aqui desse grupo de 10 pontos altos. Bem, então aqui, sobre esses 10 pontos altos de base, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, separados sempre por uma corrente. Encontrei aqui aqueles dois grupos de 4 correntes, então, quando encontrar esses grupos de 4 correntes, eu faço depois do 10º ponto alto, 1, 2 correntes, prendo um ponto baixo nesse intervalo. Em seguida, 1, 2, 3, 4 correntes, próximo intervalo, um ponto baixo. Depois, mais 2 correntes. Então, ficou assim: 2 correntes, um ponto baixo, 4 correntes, um ponto baixo e 2 correntes. Na sequência, eu tenho um grupo aqui de 10 pontos altos que fica bem no meio dessa lateral. Aqui é um canto, aqui é o meio dessa lateral. Esse grupo de 10 pontos altos está aqui no meio. Depois tenho aqui mais 10 pontos altos que é do próximo canto. Nesse grupo de 10 pontos altos que fica aqui no meio da lateral, eu vou fazer 10 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui fiz essas duas correntes, começo a trabalhar os meus 10 pontos altos. Trabalho o primeiro aqui sobre o primeiro ponto de base. Então, um ponto alto, uma corrente, próximo, um ponto alto, uma corrente. E continuo com esse padrão até o último ponto alto aqui desse grupo de 10 pontos altos que eu tenho aqui de base. Então, sobre os 4 grupos de 10 pontos altos que eu tenho, que estão colocados aqui no meio de cada uma das 4 laterais, eu sempre vou fazer 10 pontos altos separados por uma corrente igualzinho fiz esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos separados por uma corrente. Na sequência, tenho aqui os dois intervalos de 4 correntes, então eu trabalho da mesma maneira que fiz aqui com vocês. 2 correntes, ponto baixo, 4 correntes, um ponto baixo e mais 2 correntes. Aqui eu encontrei o próximo grupo de 10 pontos altos, que é um grupo que vai ficar aqui no canto, passando aqui para a próxima lateral. Então, sobre todos os grupos de 10 pontos altos que nós temos, virando os cantos, nós sempre vamos trabalhar aqui nessa volta um total de 9 pontos altos separados por uma corrente. E sempre vamos distribuir da maneira que eu vou mostrar sobre esses dois aqui. Então, depois dessas duas correntes, laço, venho no primeiro ponto desse grupo aqui, de 10 pontos, e trabalho um ponto alto,
uma corrente. Continuo com esse padrão de fazer um ponto alto para cada ponto de base separado por uma corrente até o meu penúltimo ponto aqui. O último eu não vou trabalhar. Então, trabalhei aqui, sobre esse grupo de base, o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Esse último está vazio. Separei com uma corrente e completei aqui a minha primeira lateral dessa volta. Então, nós vamos trabalhar por 4 vezes esse padrão que mostrei para vocês. Inicialmente, trabalho 9 pontos altos separados por uma corrente, 2 correntes, um ponto baixo, 4 correntes, um ponto baixo, 2 correntes. E chego nesse grupo de 10 pontos altos que fica no meio dessa lateral. Aqui eu fiz 10 pontos altos separados por uma corrente. Em seguida, 2 correntes, um ponto baixo, 4 correntes, um ponto baixo, mais 2 correntes. E aqui, no último grupo de base dessa lateral, fiz novamente 9 pontos altos separados por uma corrente. Aqui eu vou começar a repetir o padrão que mostrei para vocês até aqui. Então, assim que eu completo aqui esses 9 pontos altos e tenho logo à frente um próximo grupo de 10 pontos altos, eu vou, sem nenhuma corrente aqui, laçar e sobre esse próximo grupo de 10 pontos altos, faço 9 pontos altos. Aqui, eu vou pular o primeiro ponto e começar a trabalhar a partir do segundo. Então, vai ficar dessa maneira aqui, passando de uma lateral para a outra. Assim que eu encerro uma lateral, faço aqui os 9 pontos altos e deixo vazio o último ponto de base. Quando eu inicio a próxima lateral, eu deixo vazio esse primeiro ponto aqui de base e faço 9 pontos a partir do segundo. Então, é só isso aqui para passar de uma lateral para a outra. Aqui, continua tudo igual que eu já mostrei. Uma corrente, um ponto alto, até trabalhar o total de 9 pontos aqui. Completou aqui esses 9 pontos, então agora a gente trabalha 2 correntes, ponto baixo, 4 correntes, um ponto baixo, mais 2 correntes, e aqui no grupo do meio nós fazemos os 10 pontos altos. Então, com esse padrão, será trabalhada toda a nossa volta de número 12. Eu vou completar aqui a minha, seguindo essa orientação que passei para vocês até aqui e já venho. Completei a minha volta de número 12, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar aqui essa volta. Agora, vamos trabalhar a volta 13. Eu começo a volta 13, caminhando com um ponto baixíssimo para dentro desse primeiro intervalo que eu tenho aqui logo à frente. Aqui eu passo por debaixo das correntes, puxo a linha. Fiz aqui meu ponto baixíssimo no primeiro intervalo. E aqui nós vamos trabalhar um total de 8 pontos altos separados por uma corrente sobre esse grupo de 9 pontos altos separados por uma corrente que nós temos aqui de base. Então, usando esses 8 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu vou trabalhar aqui os meus 8 pontos altos. Para começar, eu faço 4 correntes. Essas 4 correntes equivalem às 3 primeiras um ponto alto e a quarta um espaço de separação. Em seguida, venho para o intervalo à frente, faço um ponto alto e uma corrente. Continuo trabalhando assim até fazer aqui os 8 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos separados por uma corrente. Em seguida, eu faço 2 correntes
Venho para esse intervalo de 4 correntes de base e aqui eu prendo um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, faz mais 2 correntes, 1, 2. E agora eu tenho aqui aquele grupo de pontos altos que fica no meio aqui dessa primeira lateral. Sobre esse grupo, eu vou fazer um total de 9 pontos altos separados por uma corrente, usando esses 9 intervalos que tem aqui de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos. Aqui, depois das 2 correntes, é só laçar, vir para o primeiro intervalo e trabalhar um ponto alto e uma corrente. Próximo intervalo, um ponto alto, uma corrente. Sigo assim até fazer aqui os 9 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Em seguida, eu trabalho aqui 2 correntes, prendo um ponto baixo nesse intervalo de 4 correntes de base, e mais 2 correntes, e encontro aqui o meu último grupo de 9 pontos altos dessa primeira lateral. Aqui eu já tenho esse próximo grupo, que é virando aqui o canto para a próxima lateral. Sobre esse grupo, eu vou fazer um total de 8 pontos altos separados por uma corrente, usando esses 8 intervalos que tenho aqui nesse grupo de base. Então, um ponto alto, uma corrente. Próximo intervalo, um ponto alto, uma corrente. E vamos seguir assim até construir 8 pontos altos. Trabalhei aqui os meus 8 pontos altos separados por uma corrente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e encerrei aqui a minha primeira lateral da volta de número 13. Na volta de número 13, nós vamos trabalhar 3 laterais idênticas a essa aqui que acabei de mostrar. Então, aqui tenho uma. Agora, trabalho aqui a segunda lateral com o mesmo padrão, então, aqui direto. Depois de trabalhar esse último ponto alto, eu vou laçar e vir trabalhar 8 pontos altos separados por uma corrente sobre esse próximo grupo aqui de base. Aqui eu já estou virando para a segunda lateral. Bem, então aqui eu trabalhei o primeiro grupo de pontos da minha segunda lateral e aqui vou repetir na segunda lateral tudo o que fiz sobre essa primeira, tudo que eu mostrei para vocês aqui na primeira lateral, padrão idêntico. Então, nós vamos fazer as 3 primeiras laterais com esse padrão. Eu vou fazer aqui as minhas e em seguida eu venho pra gente continuar. Bem, então aqui a volta de número 13, trabalhei as 3 primeiras laterais com o padrão que eu orientei vocês. Estou aqui na minha quarta lateral. Essa quarta lateral aqui, ela será trabalhada com alguns pontos picôs, que é para nós fazermos a emenda no próximo quadrado. Bem, esse aqui é o primeiro grupo de pontos altos que eu tenho na quarta lateral aqui da volta 3, no último lado aqui, né? Então, vamos trabalhar assim. Eu continuo aqui depois desse último ponto alto, laço e continuo fazendo os pontos altos separados por uma corrente. Vou fazer um total de 4 pontos altos separados por uma corrente aqui. Então, 1, então aqui trabalhei o total de 1, 2, 3, 4 pontos altos separados por uma corrente. Sobre esse quarto ponto alto, vou fazer um ponto picô. Então, construo aqui 3 correntes, volto no topo do ponto alto, passo a agulha por 2 linhas, puxo por aqui e prendo um ponto baixíssimo. E aqui está o meu ponto picô. Fez esse picô, faz mais uma corrente.
Agora, laça, vem no próximo intervalo, faz mais um ponto alto com picô. Então, aqui o meu ponto alto, faço um picô sobre ele. Bem, então ficou assim. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Sobre o quarto e o quinto ponto, eu trabalhei um picô. Agora, continuo fazendo uma corrente, um ponto alto nesses últimos 3 intervalos. Então, eu trabalhei aqui os meus 8 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A única diferença é que eu trabalhei um picô sobre o quarto e quinto ponto. Então, o primeiro e o último grupo aqui, antes de encontrar o início dessa volta, serão trabalhados de maneira idêntica que eu mostrei esse aqui. Depois que completa aqui o grupo de pontos altos, só fazer 2 correntes, prender um ponto baixo nas 4 correntes de base, mais 2 correntes. E aqui eu cheguei no grupo de pontos altos que fica aqui no meio da minha lateral. Aqui eu começo fazendo os pontos altos separados por uma corrente até trabalhar o total de 4 pontos altos. Então, aqui 1, sobre esse quarto ponto alto, eu vou fazer um ponto picô. Nesse grupo aqui, que fica no meio, nós vamos fazer um ponto picô sobre o quarto ponto. Depois, nós fazemos uma corrente e um ponto alto sem picô. Depois, mais uma corrente e mais um ponto alto com picô aqui no próximo intervalo. Depois, mais uma corrente, continuo fazendo um ponto alto e separado por uma corrente nesses últimos 3 intervalos que eu tenho aqui de base. Bem, então aqui nesse grupo que fica no meio da minha lateral, entre os 2 cantos, eu vou trabalhar os picôs distribuindo assim. Faço 1, 2, 3, 4 e no quarto faço um picô. No quinto não faço picô e no sexto faço outro picô. Depois completo aqui os meus 9 pontos altos. Então, faço aqui mais 2 correntes, depois desse grupo, prendo um ponto baixo, mais 2 correntes e trabalho aqui mais 8 pontos altos, fazendo os picôs igualzinho mostrei esses 2 primeiros aqui para vocês. Bem, então aqui está, completei a minha quarta lateral. Agora é prender aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar e encerramos aqui esse primeiro quadrado. Agora é só cortar aqui essa linha e arrematar. Bem, então aqui eu completei o primeiro quadrado para montar aqui o meu trilho. Ficou dessa maneira. Aqui na 13ª volta eu fiz 3 lados iguais e o último lado lá eu fiz com os picôs, que foi essa última parte que eu acabei de mostrar para vocês. Em seguida, eu comecei um segundo quadrado e trabalhei ele igualzinho ao primeiro até a volta de número 12. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Até a volta 12, eu trabalhei esse segundo quadrado idêntico a esse primeiro que eu mostrei. E iniciei a minha volta de número 13 e fiz apenas um lado com o mesmo padrão que nós trabalhamos aqui, esses 3 primeiros lados desse primeiro quadrado. E na segunda lateral aqui da volta de número 13, desse segundo quadrado, nós já vamos fazer aqui as emendas usando esses 6 pontos picôs que nós fizemos aqui no primeiro quadrado. Então, vamos lá. Então, depois de trabalhar aqui esse primeiro lado da volta 13 no meu segundo quadrado,
eu vou dar início ao segundo lado. Esse aqui é o primeiro grupo de pontos altos do segundo lado aqui da volta 13. Então, eu laço e trabalho aqui 4 pontos altos separados por uma corrente, usando esses 4 primeiros intervalos aqui de base. Então, aqui estão os meus primeiros 4 pontos altos da segunda lateral aqui da volta 13. Depois de trabalhar o quarto ponto alto, eu pego o meu primeiro quadrado, venho no meu primeiro picô aqui, atravesso a agulha aqui, ó, de trás para frente aqui, no meio do picô, puxo aqui uma linha e prendo aqui um ponto baixíssimo. Então, aqui já fiz uma emenda. Depois de prender esse ponto baixíssimo, eu faço uma corrente, laço, venho nesse quadrado que eu estou trabalhando, no próximo intervalo, faço um ponto alto. Depois de trabalhar esse ponto alto aqui, eu vou prender mais um ponto baixíssimo nesse picô que eu tenho aqui logo à frente. Fiz um ponto baixíssimo nesse, agora faço um nesse aqui, da mesma maneira. Atravesso de trás para frente, puxo a linha e prendo um ponto baixíssimo. Então, aqui eu já fiz a emenda nos 2 primeiros picôs. Depois, então, de prender esse ponto baixíssimo, eu vou fazendo aqui uma corrente e um ponto alto em cada um desses 3 intervalos que tem aqui de base. E completei aqui esse primeiro motivo com a emenda. Agora é só fazer aqui 2 correntes, um ponto baixo, mais 2 correntes. Cheguei aqui nesse próximo grupo de pontos altos. Aqui eu vou trabalhar 4 pontos altos separados por uma corrente, usando os 4 primeiros intervalos aqui de base. Então, trabalhei aqui os 4 primeiros pontos altos desse grupo, agora venho nesse quadrado aqui, prendo um ponto baixíssimo nesse picô. Prendeu o ponto baixíssimo, faz uma corrente, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto, usando esses 2 intervalos. Eu vou fazer um ponto baixíssimo pegando esse picô aqui. Prendeu o ponto baixíssimo, agora continuo com uma corrente, um ponto alto nesses 3 intervalos, depois 2 correntes, um ponto baixo, mais 2 correntes, e aqui trabalha um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, nos 4 primeiros intervalos. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer o meu até aqui. Trabalhei até construir aqui os 4 primeiros pontos altos desse último grupo aqui dessa lateral. Agora eu prendo um ponto baixíssimo nesse picô, em seguida faço uma corrente, um ponto alto no próximo intervalo, mais um ponto baixíssimo nesse próximo picô. Bem, depois de prender com um ponto baixíssimo esses 2 últimos picôs, é só trabalhar uma corrente, um ponto alto nesses últimos 3 intervalos que nós temos aqui nessa segunda lateral. Bem, então aqui eu completei essa lateral, fiz aqui as emendas. Então, está completa aqui a emenda do primeiro e do segundo quadrado. Agora, nós vamos trabalhar a terceira lateral da volta de número 13 do meu segundo quadrado.
A terceira lateral, ela é trabalhada normalmente sem os picôs, igual eu fiz aqui a primeira e igual nós já fizemos aqui essas três primeiros lados do primeiro quadrado na volta 13. Então, é só ir fazendo os pontos altos, separados por uma corrente em cada intervalo aqui de base. Bem, então, vou completar aqui essa minha terceira lateral com esse padrão e já vem. Bem, então, aqui trabalhei o terceiro lado da minha volta 13 no meu segundo quadrado. Agora, vamos trabalhar o quarto e último lado aqui desse segundo quadrado. Ele será trabalhado como nós trabalhamos o último lado do primeiro quadrado, com os 6 pontos picôs, para que nós possamos fazer a emenda do terceiro quadrado. Então, aqui eu começo fazendo inicialmente 4 pontos altos separados por uma corrente. Sobre o quarto ponto, eu faço um picô. Depois, uma corrente, mais um ponto alto com picô. Depois, trabalho aqui mais 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui completei o primeiro grupo de pontos altos desse último lado. Em seguida, 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes. Depois, vamos trabalhar aqui sobre esse grupo, fazendo inicialmente 4 pontos altos separados por uma corrente. Sobre o quarto ponto, faço um picô. Depois, uma corrente, mais um ponto alto, mais uma corrente, e aqui um ponto alto com picô. Depois, vou trabalhando uma corrente, um ponto alto nesses últimos 3 de base. E completei aqui o meu motivo do meio. Agora, 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes. E aqui o meu último motivo. Faço inicialmente os 4 pontos altos, separados por uma corrente. Sobre o quarto ponto, eu trabalho um picô. Mais uma corrente, mais um ponto alto com picô. Depois, completo aqui com mais 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui eu encerrei o meu segundo quadradinho aqui do nosso trilho. Só fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente e cortar essa linha. Bem, então, depois de emendar aqui os meus 2 primeiros quadrados, o trabalho ficou dessa maneira. Assim que eu completei aqui a emenda desses 2 primeiros, eu trabalhei um terceiro quadrado e fiz da primeira até a volta 12, igualzinho nós trabalhamos nesses dois. E a 13ª volta, que vai ficar aqui na ponta do meu trilho, de novo eu trabalhei aqui os 3 primeiros lados, iguaizinhos nós fizemos nesse primeiro aqui. Então, as 2 pontas são trabalhadas iguaizinhos a volta de número 13. O mesmo que eu faço nesse aqui, eu faço na outra ponta. E no quarto lado aqui, eu vou fazer a emenda. E a emenda é feita igualzinho eu mostrei essa daqui. Todas as emendas são sempre iguais. Bem, eu trabalhei aqui a minha segunda emenda. Eu não filmei aqui com vocês, porque como eu disse ali logo atrás, é idêntico a essa primeira emenda que nós fizemos aqui. Então,
Se você ficar com alguma dúvida para fazer a segunda emenda aqui, é só você olhar o que você fez aí na primeira emenda, que nós fizemos juntos aqui no vídeo, e repetir tudo igual aqui na segunda emenda. E assim que eu completei essa segunda emenda, eu arrematei aqui a linha e essa parte aqui central do nosso trilho, que foi feita com esses quadrados, ela já está pronta. Agora, nós vamos trabalhar o bico contornando ao redor aqui das 3 peças. Vamos lá, então, continuar. Bem, aqui para eu começar a trabalhar o bico, eu vou usar a parte mais estreita aqui da peça para amarrar. Então, aqui eu tenho um canto, esse grupo aqui do meio, e aqui eu já tenho outro canto. Então, eu usando essa parte aqui, que é a parte mais estreita, que eu vou amarrar a minha linha. E vou amarrar no seguinte local. Tenho aqui o canto e em seguida esse primeiro ponto alto desse grupo aqui que fica no meio aqui da parte mais estreita. O grupo tem um total de 9 pontos altos, vou amarrar no primeiro aqui dos 9. E sobre esse grupo aqui de 9 pontos altos separados por uma corrente, eu vou trabalhar um total de 17 pontos altos. Então, aqui para começar, eu subo 3 correntes. Então, aqui já tenho o primeiro ponto alto, venho no intervalo de uma corrente, faço mais um ponto alto. Próximo ponto alto, mais um ponto alto. Próximo intervalo, um ponto alto. Então, nós vamos trabalhando assim, em cada ponto alto, vamos fazer um ponto alto. E em cada intervalo de uma corrente, faço um ponto alto também. Vamos assim até esse último ponto alto aqui desse grupo, no final terei aqui 17 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos altos. Sobre todos os grupos que nós temos aqui de base. Com 9 pontos altos, nós vamos trabalhar 17 pontos altos, distribuindo igualzinho eu mostrei esse aqui. Aqui, logo em seguida, eu tenho um canto. E nesse canto, contando desde esse primeiro ponto alto, virando aqui todo o canto até esse ponto alto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Sobre esses 16 pontos altos, eu vou trabalhar um total de 30 pontos altos, distribuindo da seguinte maneira. Então, aqui, depois que eu completei esse grupo, direto aqui eu vou laçar, vou pular esses intervalinhos aqui de 2 correntes e vir no primeiro ponto alto aqui do canto. E começar a trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto e um ponto alto em cada intervalo de corrente. Então, nós vamos assim até o último ponto aqui virando o canto. No final, teremos feito aqui 30 pontos altos. Aqui, olha, depois que eu tiver feito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos, eu vou encontrar esse local aqui, olha, onde eu não tenho corrente entre os pontos altos. Então, nesse intervalo aqui, eu não faço, faço um nesse ponto alto e venho fazer direto outro nesse próximo ponto alto aqui. Então, aqui, a partir desse ponto alto, trabalho mais 15 pontos altos para completar os 30.
Virei o meu canto, fazendo os meus 30 pontos altos. Agora, eu chego de novo aqui naquele local onde eu vou trabalhar 17 pontos altos. Então, direto aqui, depois desse último ponto alto, é só laçar e vir sobre esse primeiro ponto alto aqui desse grupo. Nós sempre vamos pular esses intervalinhos aqui de 2 correntes. Bem, trabalhei aqui novamente os 17 pontos altos sobre esse grupo de 9 pontos altos aqui de base. E agora, eu encontrei aqui o local onde eu passo de um quadrado para o outro. Aqui eu tenho uma emenda. Então, aqui, nesse local onde eu vou passar de um quadrado para entrar trabalhar no outro, eu vou marcar aqui com vocês da seguinte maneira, para ficar mais fácil de vocês visualizarem e não se perderem. Eu vou contar aqui, olha, a partir do primeiro ponto alto desse grupo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. E vou fazer aqui uma marquinha. Em seguida, eu venho aqui do lado de cá e vou contar daqui pra cá, olha. Vindo desse primeiro ponto alto desse grupo aqui para o lado aqui da emenda. Então, de novo, conto aqui a partir do primeiro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. E no ponto 11, eu faço uma marquinha. E sobre esse grupo aqui, que vem para a emenda, eu vou trabalhar a partir desse primeiro ponto alto e vou fazer um total de 20 pontos altos. Depois desse último ponto alto desse grupo, eu direto laço. Venho no primeiro ponto alto e a partir daqui eu começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto em cada intervalo de corrente. E vou trabalhando com esse padrão até construir aqui 20 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 4. Aqui, depois que eu trabalhei 15 pontos altos, eu encontro esse local que não tem corrente aqui entre esses dois pontos altos. Então, nesse intervalo aqui, eu não faço ponto alto. Depois do ponto 15, eu venho direto nesse ponto alto. Faço aqui o 16. O meu ponto 20 foi trabalhado sobre o ponto alto que estava com a marquinha. Agora, direto aqui, eu vou laçar e vou começar a trabalhar sobre o próximo quadrado. Aqui, nesse grupo de pontos, eu vou trabalhar de novo 20 pontos altos. Vou começar o primeiro ponto alto nesse local que está aqui minha marquinha. Então, nesse ponto alto aqui. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto em cada intervalo, até fazer os 20. Então, aqui, trabalhei mais 20 pontos altos, encontrei aqui novamente aquele grupinho de 9 pontos altos, onde eu trabalho os 17 pontos altos. Então, gente, é com esse padrão que será trabalhada toda essa volta. Em todos os locais onde eu passo de um quadrado para o outro, eu vou trabalhar com o padrão que eu orientei vocês aqui. Em todos os grupinhos menores aqui, de 9 pontos altos de base, nós vamos fazer esses 17 pontos altos e em todos os cantos nós vamos trabalhar os 30 pontos altos da maneira como orientei vocês aqui. Então, é só isso.
para trabalhar essa volta. Eu vou completar aqui todo o restante da minha com essa orientação e já vem. Completei todo o restante aqui da minha primeira volta do bico, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. Agora, vamos trabalhar a segunda volta do bico. Eu começo caminhando com 2 pontos baixíssimos sobre esses 2 pontos altos. Então, aqui eu vou começar a trabalhar a segunda volta a partir do terceiro ponto aqui de base. Esses 2 primeiros aqui desse grupo eu não vou usar. E a partir daqui eu vou fazer um total de 13 pontos altos separados sempre por uma corrente. Inicio subindo 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Essas 4 correntes equivalem às 3 primeiras um ponto alto e a quarta um espaço de separação. Em seguida, venho para o ponto à frente, faço um ponto alto, uma corrente, ponto à frente, um ponto alto e uma corrente. Nós vamos trabalhando assim até faltar apenas 2 pontos aqui para encerrar esse grupo de pontos altos. Então, venho até aqui, terei feito um total de 13 pontos altos separados sempre por uma corrente. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos, separados sempre por uma corrente, ficou o vazio de base, os 2 primeiros pontos desse grupo e os 2 últimos também. Em seguida, eu tenho aqui um canto, então, para começar a trabalhar esse canto, eu vou direto aqui, depois desse ponto alto, laçar, vou vir no grupo de pontos altos do canto, vou pular o primeiro e o segundo ponto alto. A partir do terceiro ponto, eu começo a trabalhar um ponto alto, uma corrente, ponto à frente, um ponto alto, uma corrente, e vou trabalhando com esse padrão até construir aqui um total de 10 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 2. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, separando sempre por uma corrente. Aqui, depois do meu 10º ponto, eu ainda faço mais uma corrente e agora vou trabalhar sobre esses próximos 1, 2, 3 pontos altos, fazendo um ponto alto em cada um dos 3, sem corrente de espaço. Então, aqui um ponto alto, direto laço, o segundo ponto alto, direto laço, o terceiro ponto alto. Então, trabalhei aqui 3 pontos altos sem corrente de separação. Agora, eu faço uma corrente e sobre esses próximos 3 pontos também trabalho um ponto alto cada ponto sem corrente de espaço. Então, aqui um ponto alto, direto laço, segundo ponto alto, direto laço e o terceiro ponto alto. Então, ficou assim. Agora, a partir daqui, eu começo novamente a fazer uma corrente, um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até eu trabalhar o total de 10 pontos altos separados por uma corrente, igual fiz aqui no início. Trabalhei, então, aqui novamente o total de 10 pontos altos separados por uma corrente. Completei aqui o meu canto. Ficou vazio de base esses 2 últimos e os 2 primeiros pontos aqui também. Os 4 cantos serão trabalhados de maneira idêntica. Eu mostrei para vocês esse primeiro canto aqui. E aqui, depois de completar esse canto, novamente eu encontro
o local onde vou trabalhar os 13 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui direto depois do ponto alto eu laço, venho para o próximo grupo, pulo 1, 2 e começo a trabalhar a partir do terceiro. E vou fazendo um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, até fazer 13. Trabalhei então aqui novamente os meus 13 pontos altos, de novo ficou vazio aqui de base, os dois primeiros e os dois últimos pontos altos também. E logo à frente eu tenho aquele grupo com 20 pontos altos, são dois grupos com 20 pontos altos que nós temos aqui na sequência. Depois desse último ponto alto direto eu laço, venho para o grupo de 20 pontos altos, pulo aqui 1, 2, começo a trabalhar a partir do terceiro ponto e vou fazendo um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Sobre esse grupo aqui que tem 20 pontos altos, nós vamos fazer um total de 16 pontos altos separados por uma corrente. Então aqui já tenho 2. Bem, então aqui trabalhei os meus 16 pontos altos separados por uma corrente, ficou vazio de base, os dois primeiros e os dois últimos. E sobre todos os grupos de 20 pontos altos que nós temos de base, nós vamos trabalhar os 16 pontos altos, igualzinho mostrei sobre esse grupo aqui. E sempre que nós completamos um grupo de pontos, direto aqui, laçamos e vamos para o próximo grupo, pulamos o primeiro, o segundo e começamos a trabalhar a partir do terceiro ponto. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui toda a nossa segunda volta do bico. Eu vou completar aqui o restante da minha, seguindo essa orientação que passei para vocês e já vem. Bem, completei aqui todo o restante da segunda volta do bico. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Bem, e agora então vamos trabalhar a terceira volta do bico. A terceira volta será trabalhada com pontos baixos. Então, o primeiro grupo de pontos baixos que eu vou trabalhar será sobre esse grupo de 13 pontos altos aqui de base. E eu vou trabalhar da seguinte maneira. Eu começo fazendo um ponto baixo nesse próximo intervalo aqui de uma corrente. Então, busco aqui a linha e faço um ponto baixo. Venho no ponto alto e faço um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhando assim. Nós vamos fazendo um ponto baixo em cada corrente e um ponto baixo para cada ponto alto. Inicialmente aqui, nesse grupo, vou trabalhar 11 pontos baixos. Então, aqui tenho 1, 2, 3, 4, continuo até fazer 11. Bem, então, aqui trabalhei os meus 11 pontos baixos. Agora, no ponto baixo de número 12, eu vou trabalhar um ponto picô. Então, aqui o meu ponto baixo de número 12, vou trabalhar um picô sobre ele, só que esse picô, ele será feito com 5 correntes, é um picô um pouquinho maior, então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, volto aqui no topo do ponto baixo, eu atravesso por 2 linhas aqui do ponto baixo e prendo um ponto baixíssimo. Então, todos os picôs que eu trabalhar aqui nessa peça serão feitos com 5 correntes, igual mostrei esse aqui. Depois que eu fiz o ponto picô sobre o ponto baixo número 12, eu de novo vou trabalhar aqui 11 pontos baixos até encerrar aqui esse motivo. Então, do mesmo jeito, um ponto baixo no intervalo de corrente, um ponto baixo sobre o ponto alto até fazer 11. Então, aqui completei esse grupo de pontos baixos. Agora, vou passar desse grupo para trabalhar aqui o canto. Todas as vezes que nós vamos passar de um grupo para o outro, nós vamos trabalhar 2 pontos baixíssimos.
um sobre esse ponto alto e um sobre esse aqui do próximo grupo. Então, trabalhei aqui os meus 2 pontos baixíssimos, agora vamos começar com os pontos baixos a partir desse primeiro intervalo. Aqui no canto, eu vou trabalhar um total de 22 pontos baixos, vou chegar aqui, olha, nesse terceiro ponto alto aqui desse grupinho que não teve corrente aqui entre os pontos altos. Então, vamos fazendo sempre um ponto baixo no intervalo de corrente e um ponto baixo sobre o ponto alto, até completar aqui 22. Trabalhei os meus 22 pontos baixos, cheguei naquela corrente que fica aqui entre esses dois grupos de 3 pontos altos. Aqui eu faço um ponto baixo e um picô sobre esse ponto baixo, pegando nessa corrente. Fez esse ponto baixo com o picô aqui na corrente, de novo aqui eu trabalho mais 22 pontos baixos a partir desse ponto alto, até completar aqui esse grupo de pontos baixos no canto. Completei aqui o meu canto, todos os 4 cantos são idênticos a esse aqui. De novo, cheguei aqui naquele grupo menor, onde eu vou trabalhar 11 pontos baixos, no ponto 12 faço um picô, em seguida completo com mais 11 pontos baixos. Aqui, para passar de um grupo para o outro, então, sempre a mesma coisa, 2 pontos baixíssimos, um no último ponto alto desse grupo e um no primeiro do grupo logo à frente. E os pontos baixos começam sempre a partir do primeiro intervalo de uma corrente aqui do grupo. Bem, completei aqui esse grupo menor, agora eu encontrei aqui aquele grupo de base que eu tenho 16 pontos altos. Em todos os grupos de 16 pontos altos que eu tenho de base, eu vou trabalhar, começando aqui sempre do primeiro intervalo, vou fazer 14 pontos baixos, no ponto baixo número 15 eu faço um picô, em seguida trabalho mais 14 pontos baixos para completar aqui esse grupo. E para passar de um grupo para o outro, sempre 2 pontos baixíssimos. Trabalhei aqui os primeiros 14 pontos baixos, agora no ponto baixo número 15, eu faço o picô. Depois de trabalhar o ponto 15 com o picô, eu começo a contar novamente e faço a partir desse ponto aqui mais 14 pontos baixos para completar esse grupo aqui de pontos. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui toda a terceira volta do bico. Assim que nós completarmos essa terceira volta, nós teremos encerrado mais um trabalho. Então, encontrando aqui o primeiro ponto baixo que fizemos para começar essa volta, é só fechar com um ponto baixíssimo e cortar a linha e arrematar aqui, escondendo com agulha de tapeceiro. Então, concluímos aqui
mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso trabalho. Se quiser mais vídeos de passo a passo de crochê, eu estou deixando aqui do lado duas opções de vídeos para você. É só clicar nessas imagens que você é levado ao vídeo. Se ainda não for inscrito em nosso canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.